Graça e paz aos irmãos, boa noite a todos, muito prazer em estar aqui mais uma vez. E na verdade nós estamos encerrando, logo estaremos retornando para nosso lar, nossa casa ali em São Paulo. E os irmãos, não tem jeito, a gente vem e fica um pouco, né? Foi tão bom estar com os irmãos, mas eu moro longe, o caminho é deserto e o lobo mau passou aqui por perto, a gente vai ter que voltar logo. Mas meus irmãos, eu fico realmente contente, feliz, muito bom conhecer a primeira igreja, conhecer de perto o pastor Gilvan e tudo que está sendo feito aqui. Agradeço de coração a hospitalidade. Hoje estivemos almoçando na casa dos irmãos ali. Eu fiquei até impressionado, eu falei, eu precisava ter trazido uns 2 estômagos extras, assim, porque a comida foi tão abençoada ali, aquele conceito de fartura, né? Extraordinário. Eu agradeço muito a tudo que os irmãos demonstraram de atenção, dedicação, hospitalidade nos dias de hoje. A gente vai levar lembranças muito positivas e boas do Piauí, de Teresina. E no dia 28 de fevereiro, com a graça de Deus, nós estaremos retornando para o congresso da Rádio Transmundial. Dr. Russell Shedd também deve vir, pastor Itamir Neves, para depois, na parceria com o Seminário Servo de Cristo, iniciarmos um projeto de um mestrado ministerial aqui para abençoar aqueles que querem se dedicar mais nas coisas de Deus. Eu queria deixar um recado para os irmãos. Nós temos alguns poucos últimos exemplares do livro Problema do Mal no Antigo Testamento. O que é essa questão do pecado e do sofrimento, se Deus é bom e existe, por que isso acontece? O livro trata desse assunto. Uma coletânea de salmos filmados em Israel, tem salmos e tem atos, é um comentário em DVD, onde você pode ver o cenário que tem a ver com a história do livro e ouvir a explicação, e a Bíblia de estudo do Rota 66, um comentário bíblico, explicação de Gênesis e Apocalipse, que está sendo traduzido para o espanhol, para o inglês e para o mandarim, e temos alguns últimos exemplares à disposição. Aliás, os irmãos são recomendados. Eu sei que aqui não é fácil pegar a Transmundial via rádio, mas você tem acesso pela internet, www.transmundial.com.br. Além de ouvir, por exemplo, Rota 66 do dia, você pode ouvir programas abençoados como Através da Bíblia, Conversando com Luiz Saião, que é só de perguntas e respostas sobre Bíblia e teologia. Mais um programa muito interessante chamado 180 Graus, a virada da sua vida, uma espécie de discipulado pelo rádio em 180 estudos muito objetivos e favoráveis, que vai ser muito bom para a pessoa que puder acompanhar na sua jornada cristã. E recentemente, um programa chamado Verdadeira Espiritualidade, quinta-feira de manhã, inclusive ao vivo, vocês podem acompanhar. E por último, a gente quer recomendar a Bíblia de Estudo Esperança, 365 estudos sobre as perguntas que as pessoas mais fazem sobre Deus, sobre a Bíblia, e que muitas vezes a gente não sabe como responder. Quer ver um exemplo? Se Deus é um só, por que tem tanta igreja e tanta denominação diferente? Será verdade que João Batista era a reencarnação de Elias? Vai encontrar gente que vai dizer isso, mas como é que você responde isso na Escritura Sagrada? Aqui mesmo tem um estudo que diz como pode alguém roubar e matar e depois tornar-se cristão. Será que a justiça ainda existe depois dessa situação? Muitos estudos tirados da realidade brasileira, que contemplam o nosso pano de fundo religioso, feito dentro do nosso contexto, e que ajudam as pessoas a serem orientadas. Perguntas difíceis: será que um cristão verdadeiro passa por depressão? Então esses estudos são abordados na Bíblia de Estudo Esperança. Mas, meus queridos, nesses 98 anos que estão sendo comemorados, nós estamos pensando na espiritualidade saudável, sadia, na sabedoria que vem da palavra de Deus. Nesses dias nós entendemos várias coisas importantes para a nossa vida, que tem a ver principalmente com a maneira como Deus trabalha na vida da gente.
E hoje eu queria que os irmãos prestassem atenção. Nós vamos ler um texto muito conhecido da Bíblia, muito conhecido, mas muito desconhecido. Por incrível que pareça, muitos textos muito conhecidos são pouco conhecidos, porque a gente às vezes não tem informação dos detalhes que estão por trás do texto. A principal razão de estudarmos e lermos o que vamos ler hoje à noite é entender com bastante atenção e tato quem é o Deus que cuida da vida da gente, que abençoa a igreja, que está por trás da obra de Deus aqui em Teresina e que abençoa o seu coração, cuida da sua vida. E se você não teve a oportunidade ainda de abrir o seu coração para esse Deus, você vai ver que coisa impressionante que nós vamos encontrar na palavra de Deus. Lucas 15, a partir do versículo de número 11, nós vamos ver a história dos dois filhos, mais conhecida como parábola do filho pródigo. Mesmo assentados, ouvindo a leitura da palavra de Deus, nós vamos ler o texto que diz o seguinte: E disse mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu os seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar e irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se ele foi para seu pai, estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. O filho mais velho estava no campo e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Esse lhe respondeu: teu irmão voltou e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois esse teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Meus queridos, Jesus, quando se colocava a ensinar e falar das realidades que fazem parte do reino de Deus, da vontade de Deus, do ensino de Deus para as pessoas, ele costumava a fazer isso por meio de histórias, muitas vezes conhecidas como parábolas. E é interessante porque a gente pergunta: por que será que Jesus não ia direto ao ponto para dizer para as pessoas é assim e não desse jeito, e contava as histórias dessa maneira? Há várias razões para isso. A primeira delas, provavelmente porque Jesus queria separar as pessoas que tinham interesse em Deus das pessoas que não tinham,
Porque quando alguém ouve uma história e tem que pensar sobre o assunto, ele não está interessado, ele já desliga, apaga e vai para outro lugar. Por isso que Jesus disse algumas vezes que algumas pessoas ouviam para não entender e não saber do que ele estava falando, e elas nem tinham preocupação com isso. A parábola mais ou menos separava as pessoas que tinham interesse das que não tinham interesse. Segundo, porque Jesus nunca quis forçar ninguém a fazer nada, de modo que as suas histórias, as suas parábolas, sempre levavam a pessoa a pensar. É como um exercício que a gente recebe e a gente tem que completar a palavra que está faltando. Jesus nunca deu uma espécie de ensino totalizante, avassalador, que fazia com que a pessoa não refletisse sobre o assunto. Ele sempre levava as pessoas a abrirem a mente e o coração para receberem a palavra divina. E terceiro, porque Jesus, contando essas histórias, trazia a realidade do mundo de Deus para a vida cotidiana das pessoas, o que dava um sabor diferenciado no seu ensinamento, com força na vida daqueles que ouviam. E a gente talvez não faz ideia, mas quando Jesus começa a contar essa parábola, os irmãos não imaginam, vocês não podem imaginar que de cara todo mundo fica extremamente assustado. Ele capta a atenção de todos porque ele começa a contar uma história, não uma história que necessariamente aconteceu, mas uma história que a gente chama plausível, que fazia sentido naquela realidade, que era uma possibilidade naquele mundo da vida em Israel no tempo de Jesus, na época do domínio romano na região. Ele começa então dizendo o seguinte, que certo homem tinha 2 filhos, e um dia o mais moço disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre ele. Quando Jesus disse isso, todo mundo já ficou assustado, apavorado, prestando atenção. Por quê? Porque isso não se faz. Não era possível naquele tempo que um filho chegasse para o pai e falasse: eu quero a minha herança, me dá a parte que eu preciso receber. Porque isso não era prática naqueles dias, era uma coisa absolutamente inusitada. Porque de acordo com os costumes da época em Israel, o filho só tinha possibilidade de receber a parte da herança que lhe era devida depois da morte do pai. Então, essa história contada por Jesus, que vai representar, vai nos ensinar, falar de como é que é o relacionamento das pessoas com Deus. Deus seguramente aqui é representado pelo Pai, e os seres humanos pelos 2 tipos de filho que aparecem aqui. Nós vemos esse filho dizer uma coisa completamente absurda, que soa na verdade, para quem está ouvindo a história aqui do lado, algo do tipo: Pai, não vejo a hora do Senhor morrer, eu quero que o Senhor desapareça, suma, morra, para que eu tenha acesso àquilo que o Senhor pode me dar. Isso é um escândalo sem tamanho, de modo que todo mundo ouve isso, já presta atenção, porque aí vem uma história daquelas que a gente só escuta mais ou menos naqueles jornais assustadores das 6, 7 horas da tarde. E então Jesus prossegue e diz uma coisa absolutamente incrível, que eles não esperariam, e que mesmo o filho fazendo um pedido absolutamente inusitado, completamente absurdo, o pai vai atender o seu pedido, e não há nenhum questionamento, não há nenhuma pergunta, não há nenhuma reação negativa. O pai repartiu os seus bens. E aqui é muito importante ler o texto com toda atenção. Por quê? O texto não diz que o pai deu a parte da herança para o filho que pediu. O texto não diz simplesmente: tá bom, vai lá e pega a sua parte e pode ficar com ela. Não. O texto fala para nós que ele repartiu os seus bens entre eles. Ou seja, não foi só o filho mais novo que recebeu a sua parte. E aí a gente precisa saber do que está por trás dessa história.
Segundo a tradição judaica antiga, temos duas coisas para descobrir, para entender corretamente o texto de Lucas capítulo 15. Primeiro, é que quando havia uma repartição de bens, uma herança, o filho mais velho ganhava o dobro. Lembram, por exemplo, lá de Eliseu, quando ele vai ser o sucessor de Elias no segundo livro dos reis? Lá é dito que ele quer a porção dobrada do espírito de Elias. A gente pensa isso, pensa que é o espírito vezes 2, né, alguma coisa do tipo. Mas a ideia fundamental do texto significa que ele vai ser o sucessor espiritual de Elias, como se fosse o seu primogênito, aquele que tem a herança principal. Então, lendo o texto e sabendo do que está por trás da história, é impressionante descobrir que enquanto, atenção, o filho mais novo vai ganhar 1/3, o mais velho, quietinho, sossegadamente, tem acesso legalmente a 2/3 da herança. A segunda coisa que é importante descobrir por trás da história é que na tradição familiar judaica, quando o filho mais novo perdia as referências, se atrapalhava, se confundia, ficava com as ideias fora do lugar e fazia o que não devia, era a responsabilidade do filho mais velho de chamar o menino, chamar o rapaz para tomar um café e conversar com ele ali na conversa, dizendo: escuta, rapaz, o que está acontecendo? Está tendo algum problema? Vamos falar sério sobre o assunto. Acho que você está com as ideias fora do lugar. Você está meio nervoso hoje. O que aconteceu? Comeu pimenta demais no almoço? O que houve, né? Vamos conversar sobre o assunto. A responsabilidade do filho mais velho era a tentar gerenciar essa relação para trazer o filho mais novo de volta à sobriedade, a uma atitude sensata perante a vida. O que nós vamos descobrir é que, surpreendentemente, nós vamos ver o que acontece. O filho faz uma coisa absolutamente inaceitável, o pai não reage e divide a herança dividida inclui o filho mais velho. O filho mais velho, na verdade, tem direito ao dobro dela, ainda que não vai poder, por razões sociais, tomar posse da herança naquele contexto, e o filho mais velho não toma a sua responsabilidade de tentar trazer o filho mais novo à reflexão, ao bom senso diante da situação. Portanto, esse filho mais novo, de uma maneira desvairada, irrefletida, vai começar a mostrar para nós o tipo de pecador, de gente complicada que volta as costas para Deus e peca deliberadamente, sem nem se preocupar. É o sujeito doido que realmente se lança no mundão e começa a fazer tudo que é errado, não tem nenhum compromisso com a ética, nem com a verdade, nem com o bom senso, acaba se afundando em todo tipo de vício e comportamento destruidor. Esse moço rompe com o pai, rompe com a própria família, e na verdade a situação é tão difícil que ele não pode nem ficar na cidade, porque a desonra que ele traz é tamanha que, por amor ao pecado, ele perde o pai, a família, o convívio, a cidade, a terra. Resta-lhe tentar a vida de algum modo em outro lugar. É mais ou menos o que acontecia na nossa realidade aqui no Brasil há muitos anos atrás, no interior. O sujeito fazia mal lá, aprontava, né? Aprontava com a filha do prefeito, rapidamente ele tinha que pegar, né, o caminho e sumir, porque senão, como dizia o pessoal, o bicho ia pegar para o lado dele e a coisa ia ficar difícil. O moço, desorientado, diz o texto, poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo de modo irresponsável. É importante observar o que a palavra de Deus vai nos dizer. O moço vai embora,
e sai da terra de Israel, ele como judeu, criado dentro da lei, com todas as suas regulamentações e costumes. Você imagine, ele começando a viver num outro país, num ambiente totalmente diferente, muito estranho. Ele vai viver nessa situação, e ao contrário do que a maioria das pessoas imagina, até porque tem traduções da Bíblia que deixam às vezes a gente meio confuso, dizem que ele viveu de maneira dissolutamente, mas não é isso que a palavra grega original significa. A maneira como ele viveu é uma maneira de gastar sem pensar no resultado, gastar de maneira irrefletida. Aquela pessoa que tem dinheiro na mão e vai gastando, não pensa em nada, ele é irresponsável. Então não é que o moço necessariamente se envolveu com uma vida imoral, não, ele fez como todo mundo que não pensa direito na vida e começa a ter um monte de dinheiro na mão, gasta, e quando a gente tem dinheiro na mão, tem um monte de amigo que aparece para dar aquele abraço e de preferência levar uma parte dos recursos que estão disponíveis. Ele então saiu pagando para todo mundo, hoje é por minha conta, vamos lá, e foi fazendo tudo do jeito que ele achava, na sua imaturidade, na sua atitude irrefletida, rebelde, inconsequente. Depois de gastar tudo, houve fome naquele país e ele começou a passar necessidade. E fica imaginando a situação do moço agora longe da sua terra, longe da sua casa, longe dos seus parentes, numa situação difícil, os recursos começam a faltar, de modo que não tem outra opção senão tentar vencer as dificuldades por meio do emprego no momento difícil, até porque aquela região começou a passar por um momento difícil economicamente. E ele então se coloca a serviço de um dos cidadãos daquele país e chega num ponto em que ele vai cuidar de porcos. Você sabe muito bem que porco, para a realidade do judeu, é a coisa mais terrível que existe, porque a lei proibia que qualquer pessoa do povo se envolvesse com animais impuros. Se tem um bicho que é impuro, e a gente nem precisa perguntar para o judeu, que já dá para olhar para ele, já perceber que pureza não é o seu forte, é o porco. Talvez para a gente trazer para a nossa realidade, é mandar sim uma pessoa bem criada, assim, uma moça, né, criada na boa sociedade, cuidar de baratas assim, para ver se a coisa funciona direito. Eu fico imaginando aquele moço escutando o grunhido do porco, se aproximando, dando marcha ré, chegando de novo, pensando, lembrando do pai, lembrando dos ensinamentos, lembrando de um monte de coisa, chega perto, afasta e não tem jeito, ou você come hoje, ou você não come. O único jeito é mexer com os porcos, o que para ele era uma coisa absolutamente inaceitável. E a coisa chegou no extremo, no ponto em que ele desejava encher o estômago com as alfarrobas. As alfarrobas são uma espécie de vagem escura, muito amarga, que cresce em Israel e que é uma coisa assim que só bicho mesmo, em última situação, come. Um negócio que não tem gosto nenhum, muito ruim. Os porcos comiam, esse moço fica no desespero que dá vontade de comer a comida do porco, e possivelmente ele deve até mesmo ter pedido ajuda, pedido esmola, pedido para que alguém o socorresse no momento difícil, porque o texto diz para a gente com clareza no verso 16 que ninguém lhe dava nada. Essa história do moço mostra o comportamento de muitas pessoas que no momento da vida resolvem, falando português bem claro, chutar o pau da barraca. Não estão nem aí. Ninguém manda na minha vida, eu faço o que eu bem entendo. Algumas pessoas às vezes resolvem romper com tudo, com família, com tradição, com sociedade, com costumes, com moral, e entram para arrebentar realmente a cabeça. De vez em quando a gente conversa com uma pessoa dessa e é difícil lidar com a dor, com o arrependimento, com as lembranças, com o remorso, com tudo aquilo que significa literalmente ir ao fundo do poço na irresponsabilidade de revolta humana contra Deus, fazendo aquilo que simplesmente dá na telha, dá na cabeça. O moço representa esse tipo de gente. De repente, quando ele está no fundo do poço, numa situação terrível e difícil, com fome,
sem esperança, diz o texto no verso 17, que ele, porém, caindo em si, disse. E os irmãos já estão comemorando, já estão felizes. Pastor, conhece essa história, que maravilha, além, amém, aleluia. Agora ele vai se arrepender, não é isso? Não, ele não vai se arrepender. A expressão caindo em si era uma expressão comum usada naquele tempo no ambiente judaico para se referir a um tipo de arrependimento que todo mundo tem, que é aquele arrependimento comum que você vai num posto que tem gasolina ruim, enche o carro, daqui a pouco o carro começa a fazer uns barulhos estranhos, não funciona direito, você fala, puxa, que bobagem, peguei gasolina batizada, não devia, eu não vou mais encher o tanque naquele posto. Ou quando você compra aí uma coisa de segunda linha, um negócio que não tem lá muita confiança e a coisa quebra na sua mão, na semana seguinte você diz, eu me arrependo de ter comprado essa máquina, esse computador, essa moto, esse carro em tal lugar. Esse arrependimento é mais um remorso do que um arrependimento. O moço caiu em si, entrou na percepção lógica que qualquer pessoa entraria quando está faltando o feijão, a farinha, o desespero chega, a coisa fica complicada, a pessoa não vê saída, todo mundo fala em Deus nessa hora. Nunca me esqueço, uma vez eu estava fazendo uma viagem na Alemanha, peguei um trem, sentei, ao meu lado havia um senhor, começamos a conversar, ele era um executivo armênio, a gente trocando algumas palavras ali, uma hora eu perguntei para ele, escuta, o senhor poderia me responder uma pergunta, o senhor acredita em Deus? Aí ele respondeu, acredito sim. Nossa, ele respondeu com uma firmeza, que eu estranhei assim no ambiente europeu, alguém responder com tanta convicção. Eu falei, mas por que é que o senhor acredita com tanta firmeza assim? O que acontece? Ele falou que um dia, eu vivia pensando sobre se Deus era uma realidade ou não, um dia eu peguei um avião, um voo. O voo saía da Inglaterra, ia para os Estados Unidos, e era um voo cheio de gente importante, executivo, todo mundo assim, se sentindo melhor que o outro, cada um com o nariz mais empinado que o outro, tudo sujeito engravatado, tudo arrumadinho. De repente, depois de algumas horas, não é que a turbina do avião pega fogo, e a turma começa a olhar do lado de lá, e vê a turbina em chamas, e o comandante, o pessoal começa a dar aviso, só precisa ver como aquele pessoal era religioso, cada um mais crente que o outro. Aí um fazia assim, um fazia oração, era Pai Nosso para um lado, era joelho no chão, todo mundo, na hora que o bicho pega, é uma fé maravilhosa. Meus queridos, não faz tanto tempo nós visitamos um hospital em São Paulo e alguém disse, não passa nesse lugar aqui, e tem um sujeito aí que é professor de ciência, bravo para chuchu, ele não quer nem ouvir falar de Deus, nem de religião, se o povo chegar aí, ele toca todo mundo. E aí a gente estava passando, quando eu ouvi alguém chamar, dizendo, não, olha, não, o homem pediu para vocês entrarem, ele quer ouvir uma palavra, quer que vocês cantem. Eu falei, o que houve? Na semana passada ele teve um infarto, o ateísmo dele desapareceu rapidamente. Eu mesmo, um dia, peguei um avião, saindo da Bahia, e o avião pequeno, né, a aviação na época era Passaredo, eu mudei o nome para Passamedo, porque o negócio estava difícil. O avião pequeno pegou uma tempestade no caminho, apagou as luzes, e a gente começou a brincar de montanha-russa lá em cima. Eu fiz as orações mais lindas da vida, irmãos. Que maravilha, que consagração, coisa maravilhosa. Aí eu pensei que eu estava sozinho, todo mundo, só tinha crente no avião, uma coisa extraordinária, né? A gente desceu lá quase que beijando o chão, trocando as pernas, olhando para um lado para o outro. Quer dizer, na hora que a coisa fica difícil, é difícil encontrar quem mantenha uma posição cética e de rejeição de Deus. O moço está nessa situação, nesse desespero. O que acontece? Ele cai em si, ele cai na realidade, vê que não tem saída, e atenção, ele faz o que toda pessoa faz na hora que está em dificuldade, ele quer negociar com Deus. O que ele propõe? Ele diz o seguinte: quantos empregados do meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome?
Olha que situação, eu estou no desespero, passei um tempo comendo comida de porco, pedindo para almoçar, e aqueles que trabalham na casa do meu pai, que são simplesmente empregados, eles têm comida à vontade, já sei o que eu vou fazer. E aí vem o plano da pessoa que quebra a cara na vida, que colhe as consequências da sua atitude irresponsável e irrefletida. Ele diz: vou me levantar, irei até o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Os irmãos não fazem ideia do que está por trás do plano desse moço. O que ele está dizendo é o seguinte: sabe de uma coisa? Eu arruinei com a minha vida mesmo, eu cheguei no fundo do poço, não tem mais o que fazer, então eu vou procurar o pai, pelo menos para garantir o feijão, para pelo menos eu ter a comida. Então eu vou chegar para ele primeiro, formalmente me desculpar, dizer: pai, eu pequei contra Deus, contra o céu e contra ti. E sabe de uma coisa, do jeito que eu aprontei, o que eu fiz foi tão feio que uma coisa eu sei: nunca mais eu vou ser filho do Senhor. Eu sei disso. Não dá para o Senhor me receber como filho. Eu sei que eu não sou digno de ser chamado teu filho. Então, pai, eu tenho aqui um contrato para a gente assinar. Ele vai usar uma palavrinha que na língua original, a palavra empregado tem um sentido semelhante a uma pessoa que abre, uma pessoa jurídica que abre um número na prefeitura e trabalha por conta. É uma espécie de trabalhador contratado. Ele vai dizer: pai, eu já sei o que eu posso fazer, eu estou voltando aqui para pedir emprego, eu sei que eu não posso ser filho, e tem mais, pai, eu já abri a minha inscrição na prefeitura, eu já tenho CNPJ, já posso emitir nota, eu quero apenas que o Senhor me dê um emprego para poder garantir o feijão. Meus queridos, é isso que acontece com a gente. Quando você na sua vida deu as costas a Deus, quando você resolveu fazer o que você bem queria, sem ouvir pai, mãe, conselho, amigo, não sei quem, e fez tantas coisas que de vez em quando é difícil conversar com o travesseiro, lembrar do que aconteceu, você se volta para Deus na qualidade de uma pessoa que tenta dizer: Deus, vamos fazer um acordo, eu vou na igreja, tá? O Senhor me ajuda. Deus, é o seguinte, eu vou até dar uma oferta hoje, vou dar uma ajuda para o Senhor lá, e o Senhor quebra o meu galho, tá? Não deixa o meu carro quebrar esse mês, não. Deus, é o seguinte, eu vou fazer diversas coisas para o Senhor, e o Senhor garante as pontas lá, porque o Júnior está precisando passar no vestibular, tá? Deus, me ajuda aí, porque o negócio está pegando, eu vou ser um menino bonzinho, tá? Eu sento lá na frente, anota até a pregação, tá bom? O Senhor me ajuda. Ele propõe fazer uma negociação com Deus, se prepara para o seu projeto de negociação com seu pai, e assim se prepara para ir. E o texto da palavra de Deus prossegue e diz que, levantando-se ele, foi para o seu pai. E aí, de repente, a palavra de Deus começa a surpreender a gente. Por quê? Diz o texto que, estando ele ainda longe, seu pai o viu. Mas como? Isso não faz sentido. Como é que ele está voltando? Ele não mandou um e-mail para o pai, ele não botou um recado no Facebook: estou voltando. O que acontece é a gente descobrir que seu pai sabe que o filho não pode voltar para a cidade. O filho é a vergonha dele. Se o filho chegar na cidade, na porta, as cidades são pequenas, elas são, na verdade, uma pequena aldeia onde todo mundo se conhece. Quando ele chegar na entrada, o próprio pessoal arrebenta ele lá. Ele é o lixo daquela cidade, a vergonha. Ninguém faz isso com o seu pai, como esse menino fez. Então o seu pai, com o seu coração saudoso, espera que um dia, mais cedo ou mais tarde, sem deixar de esperar, que o filho vai voltar. E por isso o pai está de plantão o tempo todo, ele está olhando para você, para a sua vida. E quando ele vê ele ainda
ao longe, diz o texto, encheu-se de compaixão. Uma palavra forte que significa revirar as entranhas, mexer profundamente, sentir aquele impacto emocional que mexe com a gente por dentro quando a gente vê uma pessoa amada e de repente esse pai faz um negócio que ninguém na posição dele poderia fazer. Diz a Bíblia que ele saiu correndo, e a tradição judaica dizia que gente de respeito não sai correndo na rua, não. Você sabe disso, né? Uma pessoa de respeito, ela tem postura, ela anda na rua assim, né? Mostrando que ele tem valor. Quem anda correndo para lá, feito doido, é moleque, é menino, cabeça de vento. Nenhuma pessoa vai num lugar importante assim, que tem um monte de gente, você não vê ninguém andando sem postura, correndo feito um maluco, porque isso é postura de gente que não está na devida posição social. E se esse moço já era jovem, deu tempo dele crescer, sair de casa, está voltando, esse pai já deve ter uma idade um pouquinho mais adiantada. O forte dele não é fazer corrida e exercício, pode ser que ele tenha uns quilinhos a mais. Esse pai sai correndo, chamando o desprezo de todos, sendo ridicularizado, atraindo os olhares, aquele homem que não deveria fazer isso só por causa do seu filho. Ele tem que correr lá. O filho nem tem condições de entrar na cidade, e ele faz isso, vai para lá e correndo lançou-se ao pescoço do filho e começou a beijá-lo. Ao fazer isso, todo mundo que está em volta e que quer dar uma surra que esse menino merece, dar devida paga da sua atitude irresponsável, fica sem ação, porque se tem alguém que não deveria querer ver mais o menino, era o pai. Agora, quando o pai, cheio de emoção, de compaixão, sai correndo, passa vergonha, naquela atitude absolutamente impensável, agarra o menino e começa a beijar, ele está dizendo para todo mundo: eu assumo e recebo meu filho de volta. Eu quero meu filho de volta, eu recebo com amor, eu perdoo completamente. E nesse momento vai acontecer a coisa mais linda de Lucas capítulo 15. Você lembra o que o filho pensou? O filho pensou: como eu estou em dificuldade, já sei, eu vou fazer uma negociação com Deus, eu vou fazer um plano com Ele, eu vou fazer um plano com meu pai. Eu vou pedir para trabalhar, para ter sustento, e eu sei que nunca mais eu vou poder ser filho como eu fui no passado. Mas quando o amor do pai encontra aquele moço, quando o pai mostra que o seu amor é maior do que todo pecado e maldade, e a atitude louca e irresponsável do filho, a gente vai ver o filho dizer o que ele ia dizer. Mas se você prestou atenção, você vai ver que ele não disse tudo. Diz o verso 21, e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu sei, não sou mais digno de ser chamado teu filho. E a última frase, que é a frase: trata-me como um dos teus empregados. Pai, eu tenho a firma aberta, eu vim buscar emprego. Ele engole a última frase e não é capaz de dizê-la, porque o amor do pai o recebe de volta. Deus não quer fazer nenhum negócio com você. Deus não quer que você cumpra obrigações religiosas. Deus ama você mais do que a loucura que você fez. Deus chama você de volta. Ele passa vergonha na porta da cidade por amor do filho irresponsável. O filho não tem condição de entender isso com o coração, e mais do que depressa, o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa para vestir nele. Que roupa é essa? É a roupa do próprio pai.
Ponham um anel no dedo. Que anel é esse? É anel do pai, que sela documento, é o cartão de crédito do pai na época. É a completa restauração. E ainda diz: coloquem sandália nos seus pés, porque quem colocava sandália nos pés era um servo, dizendo: filho, você está em casa, os servos estão à sua disposição. Meus queridos, às vezes eu fico tão triste, aborrecido, chateado, ao perceber que algumas pessoas mesmo na igreja se relacionam com Deus na ideia de estarem fazendo uma espécie de troca com Ele, sem entender o que significa graça real, favor inaudito. Como diz o hino 377 do cantor cristão: não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador para si me resgatou. Quem vai entender? Como entender que Deus ama você, gosta de você, mesmo que você tenha feito e sido o que foi? E assim Ele restaura o seu filho e manda fazer uma grande festa. Trazei também o melhor bezerro, que é o bezerro cevado, gordo, e matai, vamos comer e nos alegrar, porque o meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. E eles começaram a festa. Nisso, essa festa seguramente é uma festa que está acontecendo no período da tarde, no final do dia. Ninguém faz uma festa desse tipo de manhã. A realidade local é que essa festa deve estar começando por volta de umas 4, 5 da tarde. E aí, quando ele prepara para esse momento especial, o filho mais velho está no campo. E o filho está voltando quando? No final da tarde, terminando o trabalho. Ele vai chegando perto de casa, e aí ele começa a escutar aquele barulho, aquela música, as danças, a festa toda. E aí ele provavelmente, não tem como ele chegar pelos fundos, ele vai chegando, mas sempre nas casas havia pessoas às vezes que trabalhavam, ou às vezes até mesmo meninos que ficavam ali na frente. E ele chama um desses e começa a perguntar o que está acontecendo, e a resposta surpreende o seu coração: teu irmão voltou, e seu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. E conta a história. E você não pode imaginar o que está acontecendo nesse momento, porque a expectativa numa situação dessa, numa festa, é que o anfitrião, a pessoa principal que ia ser o mestre de cerimônias dessa festa, é o filho mais velho. Está todo mundo esperando ele chegar. Todo mundo está esperando e achando que quando ele chegar, ele é que vai dizer: escuta, você quer mais um pedaço de picanha? Você quer mais, você quer maminha ou quer fraldinha? Vamos parar de falar essas coisas agora, né? Tem misericórdia, abençoa a nossa vida, né? Ele vai, né, oferecer. Você quer mais o quê, né? Pois não, eu estou aqui à disposição. Tá todo, é quase como uma noiva sendo esperada num casamento. Todo mundo está lá, e o pai está vendo, não vê a hora dele chegar. Nessa hora, diante da realidade que está sendo feita a festa para o filho mais novo, versículo 28 diz que ele ficou revoltado, indignado, e não quis entrar. Quem é o filho mais velho? A gente vai descobrir agora. Esse moço revoltado, e você imagina o pai com os convidados, né? Aliás, você deve saber que havia 2 tipos de festa que eram feitas naquele tempo. Uma era uma festa só para os parentes próximos. Quando era uma festa para um parente assim, a gente matava um carneiro ou um cabrito, porque vinha pouca gente. Mas quando era uma festa para arrebentar a boca do balão, quando era uma festa para juntar todo mundo, matava-se o novilho, o bezerro, porque era para trazer a cidade toda. Então você imagine quanta gente tem lá, a carne está assando no fogo, a coisa está caminhando, todo mundo esperando o filho mais velho. E aí o pai está lá, e de repente chega alguém e fala: ó, o rapaz está bravo lá, ele não quer entrar não.
Aí o pai, com aquele sorriso amarelo defunto, né, chega para um, dá licença um pouquinho, pois não, né? Sabe aquela coisa complicada que você tem numa festa, numa situação difícil, que você não sabe como resolver? O pai, já humilhado pelo filho mais novo, agora vai enfrentar a situação com o filho mais velho. E aí ele vai, e o pai sai, versículo 28, e começa a insistir com ele, para falar: vamos lá meu filho, entra aí, o pessoal está aí. E nesse momento a gente vai descobrir qual é o problema do filho mais velho. Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo, e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim nunca me deste um cabrito para eu me alegrar os meus amigos. O filho mais velho vai mostrar para a gente qual é o problema nosso, porque o filho mais novo é o pecador irresponsável, o filho mais velho é o pecador comportado, é o pecador que trabalha no banco, que está sempre arrumado, que se comporta bem na escola, na sociedade, que tem um bom nome na praça, mas que precisa desesperadamente de Deus da mesma maneira, tanto quanto o pecador desvairado, como é o caso do filho mais novo. Esse moço vai mostrar onde é que está o problema. Lembra do filho mais velho, do filho mais novo? O que ele disse? Pai, eu não posso mais ser considerado teu filho. O que o filho mais velho vai dizer para o pai? Pai, sabe de uma coisa? Eu há tantos anos te sirvo, ou seja, trabalho para o Senhor, eu sou seu trabalhador, eu me considero seu escravo. Quer saber mais? Eu nunca fiz nada de errado. E aí fulano, você quer ouvir da palavra de Deus? Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz nada de errado, sempre faço o que é bom, eu sou isso, eu me amo, não posso mais viver sem mim, sou lindo, maravilhoso. Não é assim que as pessoas respondem? Mentira, falsidade pura, fachada. O homem, o filho mais velho, responde na sua rejeição do pai e dizendo: você lembra da história? Ele ganhou 2/3 da herança, ele ficou quieto. Quando o irmão resolveu sair, ele era o maior beneficiado. Ele, por razões sociais, não pode pôr a mão nas coisas para não queimar o filme, mas ele tem a cara de pau, a coragem de dizer para o pai: o senhor nunca me deu nem um cabritinho para eu comer com os meus amigos, porque amor, amizade e relacionamento eu tenho com os meus amigos e não com o senhor. Ah, coração ingrato, coração do ser humano. Deus chama você, Deus convida você, Ele quer te chamar de filho, Ele é pai. E quantas pessoas enxergam a Deus apenas como alguém que exige mandamentos, em que a pessoa falsamente diz: eu sempre fiz tudo certinho, eu sou uma pessoa maravilhosa. Nessa hora eu fico impressionado, porque ele descarrega a sua revolta contida, socialmente falsificada, dizendo, chegando porém esse teu filho, olha o desrespeito, teu filho, não meu irmão, que desperdiçou teus bens com prostituta. Mentira, o texto não diz isso, diz que ele gastou irresponsavelmente. O filho mais velho aumenta a coisa para voltar-se contra o pai, matar-se para ele o melhor bezerro. Meus queridos, quando alguém naquele tempo ia falar com seu pai, a expectativa que se tinha é que ele falasse com todo respeito. Ele deveria ter dito: meu pai. Quando alguém não fazia isso e passava por um tom de voz, como ele faz com o pai, é mais ou menos como alguém que dá um tapa no rosto do pai. É como uma pessoa que cospe no rosto do pai. Depois de receber a palavra de ingratidão, depois de ser tratado de uma maneira tão absurdamente ingrata e perversa, a gente vai ver como é que o pai responde a isso. Como é que o pai respondeu para o filho mais novo? Agora o pai vai tratar do pecador arrumadinho,
do pecador socialmente respeitado, do pecador que é cumprimentado na semana no meio da praça. Ele diz, mas o pai lhe disse, preste atenção no detalhe, veja a resposta do pai no verso 31, a primeira palavra do pai é: filho, filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Ele responde chamando de volta o filho mais velho para a sua posição de filho, como ele fez com o mais novo. Aliás, tudo que é meu é teu. Aliás, ele já tem o direito legal sobre a própria herança, mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois esse teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Você ouve isso e você fica contente, tranquilo, porque você acha que acabou. Mas todo mundo que está escutando e ouvindo a história de Jesus está sabendo que a história não acabou, que está faltando um pedaço. Porque do jeito que Lucas conta essa parábola, ele vai mostrar que o filho mais novo fez a bobagem, ele se apresentou diante do pai de maneira indevida, o pai o restaurou e ele é restaurado no final. Depois aparece o filho mais velho, a atitude indevida dele, a palavra de restauração do pai, está faltando o versículo 33, ou talvez 33 e o 34 para fechar a parábola. É como a gente assistir um filme e aí interrompe uma cena e não aparece the end, não aparece final. Está todo mundo do lado escutando Jesus falar e esperando. E aí? O que o filho mais velho respondeu quando o pai tão bondosamente o chamou de filho e disse tudo isso para ele? O que acontece? O texto da palavra de Deus termina em silêncio. Não há resposta do filho mais velho. É como se o texto terminasse faltando um versículo, num silêncio onde o filho mais velho não reagiu e não respondeu ao chamado do pai. Meus queridos, nós temos apenas dois tipos de pessoa nesse mundo: o filho mais velho e o filho mais novo. Pecadores malucos que rompem com a sociedade e fazem tudo o que dá na telha, ou pecadores que mantêm as aparências, mas por dentro sente a sua distância. Quando isso acontece, a maneira da pessoa enxergar Deus é distante, é religiosa, é baseada na negociação. Deus, na sua bondade, no seu amor, chama, convida e diz: olha, eu quero te dar vida, perdão e salvação. Eu quero ser seu pai. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho único para que qualquer pessoa que nele crê tenha a vida eterna e aí passe a ser verdadeiramente filho de Deus. Não sei se você que me ouve nessa noite nunca teve a oportunidade de abrir o seu coração para Deus. Você que está aqui ou que me ouve via internet, pense nisso e abra o seu coração nessa noite. Não importa se você é um pecador irresponsável ou um pecador socialmente respeitado, Deus chama você. E você que tenha caminhado a sua vida, como é que é o seu relacionamento com Deus? Você sente que Deus é poderoso, é grandioso, é criador, é sustentador? Ou você tem a coragem de sair correndo e pular no colo do Pai? Ou você sente que Deus é seu Pai, você recebe esse amor de Deus? A Bíblia nos diz em Colossenses: assim como nós recebemos a Cristo Jesus, assim devemos caminhar, continuar na nossa jornada com Ele. Restaure a sua vida, volte para Deus. Mas pastor, eu me converti, mas eu fiz tanta bobagem na vida. Deus ama você, Ele quer você de volta, Ele passa vergonha por sua causa, Ele só não quer que você
a semelhança do filho mais velho. Responda o seu chamado de pai, em silêncio, que se retira para uma situação sem restauração. Ou você recebe o abraço, ou você baixa a cabeça e não tem nada a dizer. Vamos orar nesse momento, vamos abaixar nossa cabeça, vamos colocar o nosso coração diante de Deus. Eu queria muito que você, como cristão, você ouviu a mensagem da palavra de Deus, seja uma pessoa interessada em conhecer e ler e saber o que a Bíblia tem a nos dizer. Abra o seu coração. Eu queria fazer uma pergunta: se alguém nessa noite ouviu essa mensagem, entendeu quem Deus é, entendeu o amor de Cristo Jesus derramado por nós, e gostaria de conhecer Deus como o Pai apresentado, que abriu o seu coração, quer pedir uma oração para caminhar nessa direção, e queria fazer isso, dê um sinal com a mão. Quero só orar pela sua vida. Alguém, louvado seja Deus, graças a Deus. Alguém que, graças a Deus pela sua vida, amém, amém. Se você nunca abriu o seu coração, olha, pastor, eu quero receber Cristo na minha vida. E você que tem acompanhado, tem caminhado com Deus na sua vida e se sente enfraquecido, precisa desse amor do Pai e quer que Deus abençoe a sua vida nessa noite, dê um sinal para mim. Você que está precisando de uma restauração, louvado seja Deus, glória a Deus, amém, 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 pelo perdão de Deus na nossa vida. Depois aconselho você a conversar com o pastor Gilvan, com o pessoal aqui da igreja. Vamos abaixar nossa cabeça, vamos orar. Coloque sua vida diante do nosso Deus tão extraordinário e maravilhoso. Deus bondoso, em nome de Jesus, nós te adoramos nesta noite, te glorificamos, te agradecemos, ó Pai. Nesta noite nós queremos te agradecer, porque tu és não somente o Senhor, o Criador, o sustentador, mas o nosso Pai celestial, Pai de amor, cheio de graça, perdão e vida. Ó Deus, os corações que te buscam nesta hora, que abrem o coração para ti, querem conhecer esse Deus de amor, cheio de graça e bondade. Ó Pai, derrama da tua bênção, do teu perdão, da tua restauração, da tua bondade, do teu amor, ó Deus, nessas vidas, nessa noite de modo especial, para aqueles que se voltam para ti, pedem restauração, pedem vida, pedem Deus como Pai na sua vida. Nós te adoramos, nós te agradecemos, nós te louvamos, orando em nome de Jesus, amém. Deus abençoe o nosso coração.